Aleluia. Aleluia. Ei, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. Fica aí, galera, ó, separa as cadeiras, ninguém desce. Pela manhã eu tinha deixado a ministração aqui, ela continua aqui. O papel extra sumiu. Quando eu subia no altar, eu falei: rapaz, será que a pregação está lá ainda? Porque senão só vai. De manhã foi uma bênção, como vai ser agora à noite. E o Senhor colocava nesses dias que eu trabalhava desde a semana passada a ministração, só que eu só fui escrever ela ontem, uma violência muito grande, uma violência santa. Meu Deus. Pastor Léo falou de coisas que conectavam com a ministração e coisas que estão na ministração. As pessoas que estiveram aqui pela manhã riram. Eu falei: rapaz, Deus está no negócio. Uma vida aceita Jesus. Eu falei: Jesus começou melhor do que de manhã. Ah, Deus. Queria que você, no dia de hoje, pode sentar, mas pode deixar o seu teclado um pouco mais alto. Hoje a gente vai, Deus quer. Eu ia falar: se Deus quiser, Ele quer. Hoje de manhã teve voadora. Hoje de manhã teve um monte de coisa acontecendo. A unção caiu nesse lugar de uma maneira poderosa, porque é tudo para Ele. Para Ele são todas as coisas. E o Senhor colocava no meu coração a palavra pela manhã. Eu queria que você repetisse ela, mas com muita fé, com muito fogo de Deus que existe na sua vida, amém? Diga: tempestade. O que é uma tempestade? Muitos temem a tempestade. Só que Deus habita também no meio da tempestade. As pessoas passam por tempestades de várias formas. Tempestades físicas, onde elas estão com a saúde dela debilitadas. Tempestades financeiras, tempestades emocionais, tempestades no relacionamento com filhos, no casamento. São tempestades que muitas pessoas não sabem o que você está passando. Diferente de uma tempestade material, sabe, a chuva caindo, inundou tudo e a chuva continua caindo forte. Quando as pessoas veem que você está passando por esse tipo de tempestade, o que acontece? Ela presta a você ajuda, um guarda-chuva, um abrigo, chega um barco, uma prancha. Só que tem tempestades que elas são em segredo. Aonde tempestade em segredo, não é que ninguém saiba de nada. De repente o seu pastor sabe, o seu discipulador sabe, porque estão ali orando com você, lhe apoiando. Mas a maioria das pessoas não sabe o que você está passando. Aí você se arruma para sair para trabalhar, coloca a sua melhor roupa,
coloca um sorriso no rosto e sai. Para quê? Para que ninguém perceba o que esteja acontecendo. Porque as pessoas realmente não precisam saber dessas coisas. E você sai para viver sua tempestade sem ninguém saber. Deixa eu suar. E elas vão viver a tempestade em segredo. Muitas pessoas podem até invejar a maquiagem que ela usou, o batom que ela pôs na boca, o sapato que ela está usando, mas não sabe, Val, da tempestade que ela está vivendo. Ela está em segredo. As pessoas podem invejar, de repente, a promoção de alguém. Foi promovido no trabalho, mas não sabe que aquela pessoa, depois que foi promovida, está vivendo uma grande tempestade no trabalho, porque não consegue mais dormir, porque está passando por uma pressão grande no seu trabalho. Ninguém sabe. Deus habita no meio da tempestade. E eu vou lhe dizer uma coisa, isso eu ouvi num vídeo. Toda vez que você se prostra e ora a Deus para Ele mudar a realidade da sua vida, se prepare para sair da sua zona de conforto. Se prepare para começar a ter problema. Mas não é problema do tipo, eu falei pela manhã até, arrume problema. Mas não é arrumar problema, pelo amor de Deus, de você sair daqui para se prostituir ou beber no bar. Não é esse tipo de problema que eu estou falando. É porque às vezes tem que explicar direitinho. Muitas vezes sair da sua zona de conforto significa você entrar em uma tempestade, você entrar em um olho de furacão. É o Senhor que está falando, Deus. Sou, meu filho. Então se prepara que eu vou meter o pé. As coisas vão começar a se levantar para impedir de você viver o sobrenatural de Deus. Olha o que nós estamos vivendo na igreja, para que você venha entender essa realidade do que eu estou trazendo. Estávamos acostumados na zona de conforto, de sentir calor, de suar. Alguns reclamavam, outros não estavam nem aí, porque eles queriam mais a presença e a glória de Deus nesse lugar. Aí Deus vem e dá a ideia ao apóstolo: levanta os homens para ofertar na casa do Senhor. Bora reconstruir esse lugar. Bora colocar esse lugar em um nível top. O que o apóstolo fez? Arrumou um problema que tem prazo, que depende de outros fatores para que venha a acontecer toda a instalação desse lugar. Estamos no meio de uma tempestade. Pelo que me consta, a Coelba até agora não aprovou a questão do poste da manutenção. O negócio está pegado, o negócio está difícil, mas eu creio que Deus está no negócio e vai acontecer no tempo dele, não é no nosso tempo. O apóstolo arrumou um problema para Deus. Toda vez que você orar pedindo um milagre, algo assim violento na sua vida, se prepare, porque vão vir desafios. Se prepare que vem algo novo. É como um cheque. Quando eu passo um cheque para pastor Léo, entrego a ele o cheque, ele sabe que o cheque é uma promessa.
Só que ele não pode gastar esse cheque, porque o dinheiro está por trás do cheque. O dinheiro é uma promessa. Deus prometeu que vai acontecer na sua vida. Ele pode até não estar sentindo o peso do cheque, ele pode até não estar sentindo o peso do dinheiro, ele pode até não estar entendendo aonde está o dinheiro, ele pode até não estar vendo o dinheiro, mas existe uma promessa. Ele não pode gastar aquele dinheiro. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. As pessoas acham que Deus não está na tempestade de uma doença grave. As pessoas acham que Deus não está na tempestade de uma tragédia financeira. Eu te digo, Ele está. Porque se Ele não estivesse, como é então que Ele poderia curar uma pessoa do câncer se Ele não estivesse no meio da tempestade do câncer? Como Ele poderia restaurar a vida financeira de uma família se Ele não estivesse no meio da tempestade da vida financeira de uma família? Como Ele poderia salvar Pedro de um afogamento após andar sobre as águas se Ele não estivesse dentro da água com Pedro? Como Ele poderia passar pelo Mar Vermelho junto com o povo se Ele não estivesse no meio do Mar Vermelho com o povo? Ele está no meio do olho do furacão junto com você. Porque as pessoas têm uma falsa ideia de que Deus só está com ela se por acaso as contas estiverem pagas, a minha família estiver bem, a minha escola em dia, se meu casamento tiver xerebagás. As pessoas têm essa falsa ideia: Deus não está comigo. Cadê Deus? Deus está no meio da tempestade. Agora a gente começa a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Josué capítulo 1, versículo 9. A noite é bom porque a gente pode ir até meia-noite, não tem regra de horário. Nós fomos sair daqui hoje 1h15 da tarde, olhe lá, foi a última vez que eu olhei o horário. Mas não foi por causa de mim não, foi a unção. Reclame com Deus. Quando eu entrei na igreja, aí eu já recebi umas 3 palavras, uma ou 2 palavras, sei lá. Pastor, olha o horário, viu, que eu tenho compromisso para... Falei, amém, entrei calado na minha. Aí quando eu cheguei, entrei por ali, já recebi uma copada de água na cabeça. Falei, oxi, bem baiano, oxi. Amém, recebi. Senti água escorrendo pelas minhas costas. Ah, Jesus. Me encostei ali, ajoelhei. E Deus começava a falar assim, ó, água fresca. Tudo que você estudou, eu vou trazer algo novo. E aí, umas 3 ou 4 pessoas vieram orar pela minha vida. Eu nem sabia que elas sabiam o que eu ia pregar. Tome oração, intercessão. O evangelista Adriano, pastora Flávia, o diácono Luiz, Tayara. Veio mais uma pessoa que eu esqueci agora o nome. Aí eu falei, ah, Jesus, o Senhor está nesse negócio mesmo. Só as confirmações dele. E aí Léo vem com esse negócio de Ana. É a conexão. Deus precisava de um profeta, só que não tinha como tirar Eli. Não tinha outra pessoa para substituí-lo. Aí Deus teve que aturar Eli durante algum tempo, até Samuel estar formado e pronto para assumir o sacerdócio daquele lugar. Existia um propósito na vida de Samuel. Ana entregou, Ana naquele dia, Ana passou 25
anos orando por um filho. Você tem ideia do que é isso? O tempo não é condição para você dizer que Deus não está na tempestade. A tempestade de vez em quando se prolonga por 25 longos anos. Era capaz de toda vez que Ana chegava ali naquele lugar para orar, as pessoas já sabiam que ela ia falar: opa aí, vai pedir o filho de novo. Opa ali. Só que teve um dia que ela conectou o céu na terra. Era isso que eu esperava, é isso que eu queria. Receba, minha filha. E Eli, o sacerdote, não teve coragem depois que ele foi: rapaz, você está embriagada. Senhor, eu estou aqui orando pelo meu filho, não sei o que, pá. Eu só quero um filho. Ele: Deus te dê aquilo que você veio pedir. Ela chegou em casa e executou logo o negócio. Ela foi obediente, ela pegou logo o maridão dela: vem cá que eu vou ter um filho hoje. Falta em muitos de nós isso. Receber a palavra profética e executar. Sai por aquela porta e não faz nada. Casou com a palavra. Ai. Josué capítulo 1, versículo 1. Me dê um relógio aí, gente. Porque se eu com relógio sou uma bênção, imagine sem relógio. Esse aqui é o relógio do Changeman de Dragon Ball. Pronto, assim que vai estourar. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, ninguém te poderá te resistir. Aleluia. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, aleluia, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Meu Deus, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Preste atenção no versículo 9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, esta é a tua palavra. Sou apenas um instrumento em tuas mãos, Senhor. Conduz-me da maneira que o Senhor quiser. Que teu povo possa receber no Espírito, Senhor, essa palavra que nasceu primeiramente no teu coração, Senhor. Pai, acampa os anjos do Senhor ao redor desse lugar, meu Deus, impedindo toda e qualquer ação de Satanás.
Que a tua palavra seja como um ouro, meu Deus, como a semente que cai na terra e morre e produza frutos. Ser conosco nesta noite em nome de Jesus, Senhor. O povo de Deus pode dizer um amém? Glória a Deus. Esse texto foi colocado para nos chamar a atenção de uma jornada que teremos no dia de hoje, onde muitos se encherão de uma verdade, onde muitos entenderão onde estão, onde muitos reconhecerão o que precisarão fazer a partir do dia de hoje. Ela nasceu na semana passada. Depois que eu preguei dízimo e oferta, desci do altar, o pastor Otávio falou assim: você pode pregar domingo? Falei, posso. Cheio de trabalho, cheio de afazeres, muitas responsabilidades, pressões, às vezes passando por essa tempestade em silêncio. Eis-me aqui. E uma das coisas que nós denunciamos na semana passada foi o medo. Quem estava aqui na semana passada à noite? A gente vai entrar mais profundo. Que medo é esse que impede as pessoas de viverem o sobrenatural, coisas novas na vida? É sobre isso e algumas coisas mais que nós vamos falar no dia de hoje. Deus fez uma pergunta: não tu mandei eu? No versículo 9 tem o não temas, não tenha medo. No versículo 9 tem uma promessa: porque o Senhor teu Deus é contigo. Tem 3 pregações em um versículo só, 3 palavras poderosas em um versículo só. Deus perguntando, Deus dizendo não temas, Deus dizendo opa, eu sou contigo. E isso se repete algumas outras vezes na palavra de Deus que está na Bíblia. Em outros textos bíblicos ele diz o não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Canaã, nessa época de Josué, era o objetivo daquele povo. Um povo que vivia na escravidão, depois um povo que viveu num deserto, e um povo que tinha uma promessa. Escravidão, deserto e promessa. Josué aqui estava ainda no deserto, sabendo que a promessa estava logo ali. Moisés havia morrido, e Deus chegou para Josué e falou assim: opa, chega aqui meu filho. Existe um propósito para a sua vida, e eu quero destrinchar isso aqui para você. E aí Deus aqui nesse texto falou das promessas, lembrou daquilo que Josué não podia deixar de fazer, de se apartar da palavra, do livro da lei que estava: eu vou ser contigo, não temas, vou te dar essas terras aqui para você conquistar. Só que existia a escravidão do Egito, o deserto e Canaã. Não sei em que dessas áreas você pode estar hoje. Você de repente pode estar lá no Egito sendo escravo. De repente você pode estar no deserto. Porém, independente de onde você esteja, tem Canaã. Posso ouvir um amém? É engraçado que como quando a gente prega de manhã, não consegue pregar a mesma coisa de noite. E a gente vem com essa cabeça condicionada para mas não flui diferente. Escravidão, Egito, deserto, Canaã. E Josué foi orientado por Deus em tudo que poderia fazer, tudo aquilo que iria conquistar.
Mas existe uma situação em que eu não posso afirmar. Mas Deus fez uma pergunta a Josué: eu não te mandei? Não foi eu que te mandei? Não é eu que estou dizendo para você ir? De repente, Val, Josué pode ter falado: não quero. Rapaz, Moisés passou uma peleja retada com esse povo desobediente, povo murmurador. Eu não quero assumir esse BO não. Longe de mim, chame Caleb, ó, foi junto comigo, chama ele, manda ele assumir o BO. Eu não quero. Não sei se Deus de repente olha assim: rapaz, não é que eu estou falando contigo? Olha o que eu fiz com Moisés, vou fazer a mesma coisa com você. Confia em mim. Por que Deus fez essa pergunta a Josué? Josué tinha um grande objetivo para a vida dele. De fato, ele aceitou esse objetivo. Mas o que acontece? Que Canaã era a solução das dificuldades de um povo. Canaã era a resposta da solução dos problemas. Por quê? O povo não tinha que se queixar. Não passou fome porque tinha as codornas. Não morria de água porque fez Moisés pirado dar um pau lá na pedra e a pedra jorrar água. Então o povo não morreu de sede. As roupas não se envelheciam. Mas tem Canaã. É o tempo da promessa. Existia a solução. Diga a solução. Canaã, promessa, objetivo. Canaã para aquele povo era o início do começo. Canaã era o início do começo. Muitas coisas que nós vamos viver no próximo passo é o início do começo de alguma grande coisa em nossas vidas. Muitas vezes estamos vivendo um milagre e nem sabemos que chegamos no milagre. Leva um tempo para a ficha cair. Olha, aconteceu. Jesus. E Canaã, e eles poderiam estar pensando exatamente naquele momento, na situação em que se encontravam. Josué poderia pensar na situação que se encontrava, mas o povo poderia estar pensando: deixa eu ver uma coisa aqui. Como é que eu estou vestido? Será que eu estou pronto para entrar em Canaã? A solução é Canaã. Mas será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto para viver o desafio chamado Canaã na minha vida? Apesar de Canaã ser a terra da promessa, aí vai o segredo: teriam gigantes para serem destronados em Canaã. Início do começo, Canaã. Escravidão, deserto, promessa. Vou botar meus pés em Canaã e vou ter que começar a enfrentar gigantes. Será que eu sou capacitado? Será que eu tenho armas suficientes depois de passar tanto tempo no deserto, despreparado, sem habilidade? Porque o povo, a história diz que eles não tinham que ficar guerreando com o povo não. Eles passaram pelo deserto. Mas Canaã tinha Eteu, Jebuseu, Selazeu, um monte de Zeu, para derrotar. Porque a terra o Senhor tinha dado a eles, então eles tinham que chegar chegando. Só que eles poderiam olhar para a estatura deles, pequeno como eu, e olhar para os gigantes de 3 metros de altura, como o hip hop, e falar assim: como é que eu vou derrotar um cara malhado desse? O que acontece? Levante aí, meu filho.
gigante e povo com mente de escravo do deserto. Gigante, malhado, com armas na mão, e eu com mente de escravo do deserto. Como é que eu vou vencer esse homem? Sabe o que muitos fazem nessa hora? Recuam, porque o espírito do medo entrou. Pode sentar, meu filho. Muitos deixam de viver as promessas de Deus porque se deparou com gigantes e travam, não sabem o que fazer. Eles sabem que Canaã é a terra da promessa, eles sabem que Canaã é a solução dos problemas, onde eles vão poder até fazer uma moradia fixa, ter uma terra para plantar. Vai acabar o tempo da perambulação do deserto, mas vai ter que lutar muito. Muitas pessoas terão que morrer, e elas travam, elas deixam de viver as promessas. Quantas coisas de repente Deus colocou no seu coração, uma ideia para você executar, e você de repente olhou para as suas condições e falou assim: ó, não tem como, não vou, tenho medo de me frustrar novamente, como eu me frustrei lá em 1788. Eu não quero sentir aquilo que eu senti novamente. Deus te faz um guerreiro, e as frustrações que nós vivemos são para nos colocar numa posição de maturidade espiritual grande. Já sei aonde eu errei. Se eu cair de novo, se eu errar de novo, amém, eu vou levantar da próxima vez e vou continuar até eu vencer. Deus tem coisas grandes para o povo dele, mas o povo não pode se acovardar. O povo não pode ter uma posição medíocre. Isso vale para mim e para você também, amém? Não estou me colocando na parte disso não, essa palavra é para mim também. Diga para o seu irmão: domine o medo. Fala como um guerreiro: domine o medo e a dúvida para cumprir seu destino profético. Domine isso. Hoje Deus me trouxe aqui para lhe trazer isso. Meu Deus. E se esse medo ele existe, se esse medo ele existe, não tenha medo, pastor. Será que em alguma área da sua vida você está paralisado porque está olhando as suas condições? E existem áreas da nossa vida que nós somos medíocres, sim, e precisamos evoluir. Algumas batalhas você já deve ter vencido, amém, glória a Deus, mas outras você tem que vencer. Deus lhe quer um cara capacitado, ligado em tudo, valente. E aí, posso contar com você? Pode, vai. E aí, está preparado para viver uma loucura comigo? Tô. Vai lá, entra naquele lugar. Não olhe as suas condições, não queira saber se você está mal vestido ou não está numa posição, uma altura tão adequada para falar tete a tete com aquela pessoa. Não queira saber, apenas fale que eu te encherei e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Deus é assim. E se tudo isso, se existe um medo, esse medo que lhe impede de viver algo novo e sobrenatural, esse medo, ele é espiritual. Diga, é espiritual. É espiritual. É espiritual.
Não é normal você chegar à porta de Canaã, depois de ver um Deus derrotar um grande rei que era Faraó, de ver Deus fazer tanta coisa no deserto, chegar aqui e me acovardar com os gigantes. Não é normal. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não descansa de ser seu inimigo, e ele não descansa de fazer com que os planos de Deus na vida de alguém se frustrem, e ele implanta o medo. Está escrito que Deus nos deu a terra para sujeitá-la e dominá-la, não sujeitar homem e dominar homem. Deus deu a terra para que a terra pudesse me servir. Ele não deu o homem para você dominar homem. Existem pessoas que estão equivocadas e enganadas, achando que devem colocar cabresto nas pessoas, dominar homens, subjugar homens. Não, está errado. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é aquilo que Deus escreveu no Antigo Testamento. Não é homem, é a terra. Deus, no capítulo 16, versículo 19, disse: eu lhes dou a chave do reino de Deus, para que tudo que você ligar na terra, você ligue no céu, e tudo que você desligar na terra, seja desligado no céu. Ele te deu a chave de um reino. Você tem a chave do céu. É como um aplicativo. Você, para acessar o site, o aplicativo do Banco do Brasil e ver sua conta, agora que é filmado, é propaganda. Ou se você precisa acessar o site de qualquer outro lugar, o que é que você faz? Você baixa o aplicativo, digita a sua senha e tem acesso ao aplicativo. Você tem acesso àquela empresa, você tem acesso àquele lugar. Deus lhe deu a chave do acesso dos céus. Deus lhe deu a chave do acesso do reino dele. O reino dele é para ser cumprido aqui na terra em primeiro lugar. Levanta a sua mão assim, assim, assim. Pega esse dedo assim. Faz assim agora. Acesse o aplicativo do reino de Deus aí. Baixa o aplicativo. Digita a sua senha. Baixe esse aplicativo na sua vida. Acesse o reino. Ele te deu a chave. A palavra do Senhor diz que Ele habita em meio aos louvores. E por isso que o louvor pela manhã e agora à noite vai ser tão violento, porque eu tive que parar o culto no meio para adorar a Deus. Porque as pessoas começaram a entender o que estava sendo ministrado e pregado, e as pessoas não conseguiram resistir à unção que estava nesse lugar. E é a mesma coisa que eu profetizo sobre esse lugar. Nós vamos sentir o mesmo peso de glória. Eu tive que parar de pregar, eu não aguentava mais. Pastora Flávia teve que pegar, e se prepare que daqui a pouco você vai pegar também. Minha cabeça explodia. Ele te deu a chave do reino, e Satanás, ele trabalha o tempo todo para que você não baixe esse aplicativo. A internet cai, a conta não foi paga, você não tem como acessar. Começa a acontecer um monte de coisa para você não acessar o aplicativo do reino. Você peca, digita a senha e parece que não entra. As pessoas têm dificuldade de pedir perdão. E se você tem dificuldade de pedir perdão, é porque você não teve coragem de confessar. Como é que eu vou acessar esse aplicativo?
Ele te deu a chave do reino para você sujeitar a terra e dominar a terra. Você pode viver grandes coisas em Deus. Eu lido com pessoas milionárias. Tem um ali, ó, que trabalha num desse lugar que o cara tem muito dinheiro. Quando você vai ver a história dessas pessoas, começaram do nada. Tinha uma banca de revista, tinha uma quitanda de fruta, vendia camarão na rua, era camelô. Eu trabalho em estados Bahia, Sergipe, Alagoas e Ceará, trabalhando com grandes distribuidores de alimentos e outras coisas. Começaram do zero. Eles creem em Deus, porque eles sabem, ó, foi Deus que me deu, ó, Deus me abençoou tanto. Eu não sei o que eles viveram para construir tudo aquilo, mas eles têm essa convicção, e tudo aquilo lá é de Deus. Não se engane não, porque Deus disse que tudo é dele. Se você está lá, é porque você está sendo abençoada por Deus naquele lugar. Fica de pé. Fiquem de pé. Flua como um rio. Flua como um rio. Flua como um rio. Flua como um rio. Você estava tocando aqui no início. Vai acessar agora o reino de Deus. Quando você for, eu vou, Salatiel. Quando você ora, vá de boa, o que Deus deixa usar. Deus, a palavra dele diz que ele habita no meio dos louvores. Não importa se você está numa tempestade ou está vivendo um tempo de tranquilidade. Não importa o momento que você está vivendo, a Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores. Ele habita no meio das suas orações, como Ana, chorando, clamando, desesperada por um milagre. Aflita para que alguma coisa acontecesse. Só que tem um segredo. Eu disse, quando você orar, se prepare para sair da sua zona de conforto. Sabe, Ricardo, é como se você, no meio da sua negociação, batesse uma loucura em você, e você olhasse assim: rapaz, eu vou fazer uma promoção de carro, vou comprar 3 carretas de carro aí, de carro que aparecer, carros bons, e isso vai me deixar aparentemente endividado, mas eu vou fazer essa loucura. Se Deus mandou você fazer. A esposa pode dar um desespero: meu amor, como é que você vai fazer isso? Deus mandou e eu vou fazer. Vou arranjar um problema. Aí chega as carretas de carro, 3 carretas. Será que eu fiz certo? Toda vez que você entrar no propósito, vai vir a dúvida para querer te tirar do propósito de Deus. Porque a chave do reino que você tem na mão para acessar o reino, Satanás ele vai querer tirar de suas mãos. Ele não vai querer que você viva um milagre. Nesse momento,
nesse 1 minuto, 2 minutos, eu queria que você fechasse seus olhos e levantasse suas mãos. Não se importe com quem está do seu lado. Não. Relaxa. Ei, Jesus. Aleluia. Levante suas mãos. Se você quer mais, levante. Levante mesmo. Não se canse não. Olha, esteja assim desesperado para acessar o seu milagre, acessar o reino. Levante o mais alto que você puder e cante ao Senhor essa canção. Me achego a ti, aleluia, com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Aleluia. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto do sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar. Só uma coisa me satisfaz, pois só uma coisa me satisfaz. A tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus. Cante a tua glória. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Sua coisa me satisfaz. Eu me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar contigo, desce com ele. os sacrifícios que eu fiz aleluia, ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, Nesse lugar eu preciso, eu quero estar, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz.
a tua glória, oh Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Ei. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, oh Deus, a tua glória, oh Deus, a tua glória, Oh Deus, só uma coisa me satisfaz. diga, Aleluia. eu te dou os Aleluia. meus ombros pra carregar Pode se assentar. a glória. Por onde eu passar, manifestar. A tua glória, Deus. Eita Deus. Deus não responde a sua oração. Ele habita no meio dela. Existe uma fumaça de grande glória. Você está fazendo como Ana, orando, clamando, chorando, e a fumaça é como essa, ou até mais intensa, mais forte, mais branca, aonde você de repente não pode estar conseguindo enxergar as suas mãos. E ali, no meio daquela oração verdadeira, genuína, cheio de quebrantamento, estão os anjos passeando naquele lugar, colhendo as suas lágrimas, porque Deus diz, Ele colhe as suas lágrimas em um cálice. Aí Deus, que está em todo lugar, está lá no meio da sua oração, caindo no manto. Eita, que oração é essa? Nem eu estou conseguindo resistir à oração dela. Que oração forte. Olha o que meu filho pode fazer em mim. Olha, oh, Narabachei. Aí sabe o que ele faz? Ele responde sua oração. Melhor, ele não responde a sua oração, ele responde a palavra dele que está na sua oração. Por quê? Porque ele vela pela palavra que é dele. Aí é a química perfeita. Oração, palavra. É por isso que você tem que conhecer a Bíblia, palavra, porque na hora que ele responder, ele vai responder a palavra dele. E você, quando quiser dançar como louco, eu destravei ultimamente, viu, gente? Eu tinha um jeito de pregar, parei de pregar do jeito que eu pregava e estou voltando tudo de novo. Porque eu tinha ouvido muitas vozes e me calei e parei. Porque eu gosto de ser como uma criança. Eu não estou nem aí para ninguém, não. Eu quero saber de meu relacionamento com Deus. Eu amo mais a Deus do que a minha esposa. Você tem que amar mais a Deus do que seu filho. Senão Deus tira. Ou Ele faz uma prova com você. Porque Ele é ciumento. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus,
é onda. Jesus pregava apenas sobre o reino. Jesus não pregava sobre batismo, Jesus não pregava sobre a prosperidade, Jesus não pregava sobre as condutas da igreja, Jesus não pregava, não, ele pregava sobre o reino de Deus. Depois que Adão caiu, ele teve que restabelecer o reino, porque profetas tentaram, reis tentaram e não conseguiam. Jesus teve que vir para restabelecer o reino de Deus aqui na terra. E lhes deu as chaves para acessar em vida o reino. E é aquilo que Satanás não quer que você faça: acesse esse reino e não exerça a autoridade que lhe foi dada para dominar a terra. E se isso é um espírito que está roubando a sua vida abundante com Deus, e se isso é um espírito, é esse espírito que não deixa você ter a alegria, se isso é um espírito, Cibele, é um espírito que não deixa você andar confiante, se isso é um espírito, é esse espírito que não deixa você andar de cabeça erguida, se isso é um espírito, é que faz você viver no seu passado e não avançar para o futuro, se isso é um espírito, é o que continua trazendo à tona as suas fraquezas e deixa de mostrar aonde você é forte, e se isso é espiritual, ele faz com que todas essas coisas venham à tona sobre a sua vida: falta de confiança, fraqueza, não mostre o seu futuro, não mostre no que você é forte. Isso é um espírito. Que medo é que pode estar habitando em você? Que medo é esse que está lhe impedindo de viver o futuro brilhante e abundante? Porque Deus, Ele veio para lhe dar uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Deus veio para lhe dar uma vida em abundância. E Satanás, matar, roubar e destruir. Se isso é um espírito, e eu vou provar para você que isso é um espírito, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Algumas traduções diz: Ele não te deu espírito de medo, e sim de fortaleza, sim de coragem. Se esses medos que você tem na sua vida, e você tem consciência que são medos que lhe impedem de romper barreiras, isso é um espírito. Isso é um espírito. Mas Ele te deu espírito de fortaleza e de coragem. Como é que eu vou combater o espírito do medo com coragem? Com o antônimo, com o contrário de medo, coragem. Porque Deus lhe deu um espírito de coragem. Ele te deu a chave de um reino. Mas para que você conquiste Canaã, você tem que ter essa chave na sua mão e tem que ter coragem para enfrentar os gigantes. Eita! Meu Deus! E sobre a pergunta que ele fez a Josué: oh, aleluia! Não tu mandei eu? Deus muitas vezes nos faz perguntas, não porque não sabe as respostas, mas porque quer estimular a sua reflexão sobre determinado assunto, visando ajudar a quem recebeu a pergunta a refletir ou entender determinado tema. Ele quer tirar da sua zona de mesmice,
Ele quer botar para você para pensar, ou muitas vezes quer botar para você executar. Nem pensa, execute de vez, porque eu sou o seu Deus, estou falando contigo. Não temas, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Ei, não tu mandei eu. Deus quer ver como está seu coração através de perguntas. Ele quer mexer com sua fé. Dá para comprar 3 carretas mesmo? Ele quer estimular o sobrenatural na sua vida. Meu Deus. Ele quer que você confie nele. Ele quer ver se você aprendeu a lição que ele te ensinou na palavra. Por isso que ele te pergunta. Muitas vezes ficamos presos e acostumados a fazer sempre o que fomos acostumados a fazer, porque esse lugar se tornou um lugar seguro para eu manter o controle de tudo. Vou lhe explicar. A pessoa vai, casa 3 vezes, e todas as vezes que ela casou, quando ela separa, ela volta para quem? Para a casa de mamãe, porque lá é um ambiente seguro e do controle. O cara é especialista em fazer janelas, marceneiro de mão cheia, e de repente vem uma ideia: olha, por que você não faz isso, aquilo e aquilo outro, para aumentar o mix de produtos na sua empresa? E aí você vai ter um dinheiro abundante na sua conta, você vai começar a vender mais, ser mais conhecido. Aí a pessoa começa a fazer as outras coisas que fazia, deu errado, recebeu uma bronca de um cliente, começou a ter prejuízo em algumas coisas. O que aquela pessoa faz? Volta a vender apenas janelas. Por quê? Se frustrou, se decepcionou. A ondinha bateu primeiro no barco e ela simplesmente não tentou mais, não quer viver mais frustrações. E Deus não quer isso. Por quê? Porque Deus não dá o óbvio a ninguém. Eita Deus! Você quer ver o Deus se mover na sua vida? Procure um problema, procure um novo objetivo, procure um novo desafio. Aí ele vai entrar rasgando. Vou mostrar a ele que eu sou com ele. Deus não dá o óbvio a ninguém. Moisés, o que é que você tem na sua mão? Um cajado. Como é que eu vou derrotar Faraó? Meu Deus. Vocês estão me entendendo? Eu comecei a sentir o que eu senti de manhã. Eita Deus. Ei Deus. Adão, aonde estás? Elias, aleluia. O que fazes aqui na caverna? Caim, aonde está o teu irmão? Tem alguma coisa muito difícil para Deus? Ezequiel, poderão estes ossos reviver? Deus não te dá o óbvio. Por isso que você vai viver frustrado a vida inteira. Se acha que Deus vai falar assim: olha, eu tenho uma terra para você, e você vai achar que vai pisar naquela terra e acabou, conquistou. Não.
300 de Gideão. 300 contra não sei quantos mil soldados. Deus não dá o óbvio para o filho dele conquistar. Canaã não era óbvio. Eles sabiam, porque eles foram sondar a terra. Eles sabiam que ia pagar um pau retado para conquistar aquela terra. Ia ter que suar, trabalhar, ia ter que matar e morrer, mas teria que conquistar, porque Deus não dá o óbvio a ninguém. Por isso, se prepare para arregaçar a manga de sua camisa e conquistar, porque Deus não dá o óbvio a ninguém. Deus não dá o óbvio da cura a ninguém. Eu já disse, Ele está lá no meio da doença, para curar a doença, porque se Ele não estivesse lá, não ia ter cura. Eita Deus. Esse lugar seguro, esse lugar medíocre que a gente volta, aconteceu com os apóstolos, e você trouxe isso aqui. Depois que Jesus morreu, apareceu para eles uma vez. Tomé meteu a mão no dedo dele, lá na mão. Eles foram voltar a pescar, o que eles sabiam fazer. Os outros nem sabiam tanto. Alguns foram de peru, junto com Pedro, porque Pedro era o maioral. Pedro é aquele cara que eles achavam valente. Pois, pode sentar, minhas filhas, daqui a pouco vocês levantam no espírito. Vou pescar, vamos junto com você. Eles deixaram. Não quero mais esse evangelho. Vou pescar, vou fazer o que eu sei fazer e pronto. Vou voltar a pescar peixes. Eita, o que foi que... Meu Deus. Voltaram a pescar peixes. Por quê? Medo e insegurança. Eu tive que segurar. Medo e insegurança. Ficaram com medo de morrer. Insegurança. Será realmente que aquele evangelho que Jesus pregou é verdade? Que ele vai voltar? Porque eu não estou vendo ele aqui. Cadê Deus? Cadê Jesus? Vou voltar para a minha vida de pescador. O ambiente que Deus tem para você, ele é muitas vezes desconfortável. Ele é um ambiente instável e inseguro. Porque quando você mete o pé para fazer o propósito de Deus, você vai encontrar essas três coisas no caminho. Mas a vitória, ela é certa. Porque como Deus não te dá o óbvio, você vai para um ambiente que não está no seu controle, um ambiente desconfortável, um ambiente que não vai me deixar ficar parado não. Eu vou ter que me movimentar para conquistar. Deus é assim. Ele não trabalha na vida de preguiçoso. Ele não trabalha na vida de quem tem medo. É por isso que nós vamos vencer o espírito do medo aqui hoje. Aleluia. Em João 6,5 diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus, como Deus, ele era onisciente, onipresente e onipotente. Ele podia estar onde ele queria estar. Só que ele perguntou a Filipe: Filipe, o que é que nós vamos dar para esse povo comer? Na sequência da palavra diz assim: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Deus muitas vezes lhe pergunta uma coisa, mas ele já sabe a resposta, mas ele só quer te colocar à prova para ver qual vai ser a sua resposta. Filipe respondeu
como um homem normal, que parecia que não conhecia o Jesus, o Deus que caminhava com ele. Ele perguntou também: até quando eu vou estar andando com vocês? Por milagre, prodígios, maravilhas, e ainda assim vocês ficam titubeando para expulsar um demônio? Meu Deus. Mas naquela hora Deus nos ensina em todo o tempo. Ele ergueu os 2 peixes e os 5 pães, deu graças a Deus, e o milagre da multiplicação, ele aconteceu. Mas Deus perguntou ao homem: como daremos? O que daremos? Temos coisas para dar esse povo para comer? É muito difícil reconhecer as coisas que você fazia antes. É muito difícil você reconhecer que as coisas que você fazia antes não estão mais dando certo hoje. É difícil você abrir mão dessas coisas, porque são portos seguros, são lugares onde eu me sinto seguro. Às vezes a pessoa tenta a vida toda aquilo ali, e é incapaz de mudar uma vírgula do que está fazendo, para ver se realmente existe uma transformação naquele lugar. É por isso que Deus, quando trouxe você para Ele, não chamou você para caminhar com Ele pela visão, mas sim pela fé. Ele não te chamou para viver o óbvio. Você caminha pela fé e não por visão. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não enxergo, que eu não vejo. Eu vou até o final, amém? Eles aleluia. Estamos terminando. Achei que tivesse muita coisa ainda. Eles ouviram Jesus naquela pescaria que o pastor Léo aqui falava, e jogaram a rede para o outro lado e fizeram uma grande pescaria. Você poderia dizer: Pedro, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque você não pescou nada, não quer dizer que a sua vitória está perto. Pesquei a noite toda, Jesus. Pesquei a noite toda, mestre. Porque em outro evangelho diz que eles não tinham reconhecido de primeira a voz de Jesus, não. Os evangelhos, eles são engraçados. No evangelho de João fala que quem reconheceu a voz de Jesus foi João. Aí João colocou lá o que ele mais amava. Já no livro de Lucas, Lucas não diz nada disso. Eles não reconheceram de imediato a voz de Jesus. Não era porque ele tinha pescado a noite toda, ó, cansado de fazer a mesma, voltaram a fazer a mesma coisa que sabiam fazer. Eu sou Pedro, pescador, próspero e rico. Aqui nessa área não tem ninguém melhor que eu na arte da pesca. Vou pescar, vamos ter muitos peixes e vamos fazer um banquete de peixe. Vamos nos alegrar. Esse negócio, ele já foi, não voltou mais. Vamos pescar, vamos comer e vamos tomar vinho. Esse era Pedro falando. Assim imagino eu. Chateado. Pense, sei lá, aqui o que eu vou falar aqui não tem nada a ver não.
vou chutar o pau da barraca hoje, vou comer um monte de peixe e vou tomar vinho. Entrou no barco, foi pescar. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Não quer dizer que não estavam próximos os peixes. Eles tinham a ferramenta certa, apontada para o lugar errado. Quem sabe se eles mudassem de lado e jogassem a rede para o lugar contrário, eles não poderiam pescar a grande quantidade de peixes. Se você mudar apenas a posição e jogar a rede para o lado certo, nada do que Deus tem para você vai perceber que foi embora. Estava do lado direito. Oh! Você do barco. Acho que Jesus queria tirar onda de vez em quando com as pessoas, viu? Oh, vocês do barco. Olha que Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa para comer aí? Não. Pescamos a noite toda e não pegamos nada. Joga a rede, muda a posição e joga do lado contrário. Aí tem peixe. Eles jogaram a rede e quando tentaram puxar, não conseguiam dar conta da quantidade de peixes que estavam na rede. Estava perto. Ouviram o mestre. Mudaram a posição. Deixaram de fazer as mesmas coisas que faziam a vida inteira. Estão entendendo? Seja você novo ou mais experiente, Deus quer fazer algo novo na sua vida. Eita. Deus está guardando suas bênçãos. Em Mateus 14, versículo 22 a 29, diz assim. Quer colocar na tela, filho? Jogue duro aí. Mateus 14, 22 e 29. Presta atenção. E ele despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus, ele sempre orava sozinho. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus orando com os apóstolos juntos, não. Ele ministrava os apóstolos, mas na hora de orar, ele orava em secreto com o Pai. Quer mudar sua vida? Tenha uma vida de oração. Aquilo que muitas pessoas estão demorando 4 horas de relógio para expulsar um demônio, 4 horas de relógio para poder curar a vida de uma pessoa, 4 horas de relógio para ressuscitar alguém, e olhe lá se ressuscitar, olhe lá se curar realmente. Jesus, quando descia do monte, descia insano, porque estudiosos dizem que ele acordava 4 horas da manhã e ia até 8 horas orando com o Pai, e quando ele se deparava com o demônio, olhava assim, sai, saía, não perdia 4 segundos, Val. Volte a enxergar, enxergo. Ande, andei. Sabe por que não estão acontecendo as coisas com mais velocidade em nossas vidas? Porque não estamos orando. Senhor, eu quero comprar aquele apartamento. Pelas minhas condições, eu falei o que para você? Arranje situação. Aquele apartamento, como é que eu faço? Tá vendo isso aqui, filho? Faz com que isso aqui aconteça, que eu te dou aquilo lá. E como a palavra diz que Ele dá sempre além do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos, é sempre além daquilo. Eita. Ele orava à parte, e chegada já a tarde, estava ali só.
e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu estou no meu barquinho, sendo obediente a Jesus, indo para o outro lado, só que eu estou indo cumprir um objetivo que Jesus me deu. Entra no mar aí e vai indo, que daqui a pouco eu estou lá. Só que o vento era contrário. O vento era contrário. E os apóstolos estavam desesperados naquele mar revolto. Porque o vento era contrário, mas a quarta vigília da noite, ou seja, devia ser 4 horas da madrugada, né? Dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E responderam-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu? É o Senhor? Se for o Senhor, manda-me ir até ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Por que os discípulos então ficaram com medo? Diga: porque é difícil ver Jesus no meio de uma tempestade. Eles ficaram desesperados, morrendo de medo. O espírito do medo tomou eles. E olham que eles eram pessoas que estavam andando com Jesus, vendo um milagre a rodo acontecer, coisas inimagináveis acontecendo, cego enxergando, mudo falando, endemoniado sendo curado, pão multiplicando, peixe multiplicando, cesta sobrando. Eita, e ainda assim não reconheceram Jesus no meio de uma tempestade, porque é difícil reconhecer Jesus no meio da tempestade, mas Ele também habita na tempestade. Ei. Não deixe a presença da tempestade indicar a ausência de Deus na sua vida. Eu vou repetir: não deixe a presença da tempestade indicar a ausência de Deus na sua vida. Eita, meu Deus. Não se desespere quando você não reconhecer Deus na forma que você esperava que Ele se manifestasse. Ele está agindo na multiforme graça dele, na forma de glória, na poderosa forma de glória. Deus não se apresenta do jeito que você quer, mas sim da forma que Ele quer. Meu Deus. Elias estava com fome. Vinha todo dia o corvo com comida no bico para alimentar Elias. Elias poderia estar esperando quem? Um rei e servir a ele, servos, profetas servindo ali no meio daquela caverna. Não, Deus mandou um passarinho dar comida para ele. Você já imaginou, Val, você sendo alimentado por um passarinho todo dia? Você morrendo de fome em sua casa e um passarinho pousar com um saco de pão, porque como era corvo, dizem que corvo é ladrão. Como aqui, Deus mandou para você. Ah, Deus. Já imaginou? Ele se apresenta na sua vida do jeito dele.
Na tempestade, de repente na tempestade, Deus está aparecendo para você toda hora, mas você está rejeitando a presença dele porque você espera que ele apareça de um jeito. Mas ele é Deus. Deus habita no meio dos louvores, amém? Ele está presente na prisão, Ele está presente na luta, Ele está presente no hospital, Ele está presente na tempestade, Ele está presente na crise, Ele está presente na dor, Ele está presente na pressão, Ele está presente nos desafios, Ele está presente na vitória, Ele está presente nas conquistas, Ele está presente, pelo amor de Deus, Ele está presente. Ele habita. Quando Pedro andava sobre as águas, ele começou a afundar. Mas Deus estava próximo a ele e tomou ele pelas mãos quando estava se afogando, sendo assolado pelo espírito da morte. As mãos de Jesus estavam estendidas quando Jesus foi até ele para salvá-lo da morte. Por quê? Por 2 vezes, receba aí, por 2 vezes Pedro pulou nas águas. Uma, quando viu Jesus se aproximando como um fantasma e teve medo. Ei, Senhor, é o Senhor, sou eu, Jesus. Posso ir até o Senhor? Pode, pula do barco. Ele pulou do barco. Ei, pela tua palavra vou lançar a rede do lado direito, do lado contrário. Jogou, não conseguiu puxar os peixes, reconheceu que era Jesus o mestre. Ele estava nu pescando, ele botou uma túnica, amarrou a túnica, pulou na água, foi o primeiro a pular do barco. Deus quer que você saia do barco do medo e da mediocridade e pule na água, para que você viva experiências maravilhosas com Ele. Você vai ter que pular do barco. Você não está entendendo? Você vai ter que pular do barco. Meu Deus. Esse barco está lhe prendendo. Por isso que muitas vezes você vê a pessoa perdendo emprego, desesperada porque perdeu emprego. De repente aquela pessoa que perdeu emprego se tornou uma pessoa muito próspera, porque teve que se mexer para fazer alguma coisa e ganhar dinheiro. Outras não, outras paralisaram, está lá na pindaíba, porque não tiveram coragem de se movimentar, não tiveram coragem de pular do barco. Se Deus mandou você pular do barco, pule. Se você está reconhecendo a voz de Deus para você pular do barco, pule. Só para deixar claro. Meu casamento está no inferno. Desse barco não é para você pular não, viu? É para soprar o seu carvão molhado e voltar a ter fogo. Amém? Estou em paz agora. Porque tem uns artistas que pensam assim. O pastor falou que é para pular fora do barco. Não é verdade? Vocês estão aprendendo, gente? O que eu gosto de fazer quando eu estou ministrando é poder ensinar aquilo que Deus me ensinou. E olha que as coisas novas vão aparecendo aqui. E a pregação de agora de noite não é nada igual a de manhã. Xereguedé. De manhã eu falava que a ministração era igual aquele vídeo que a gente recebeu. Não sei se alguns receberam. Que tem um cara lá dos 300. Esse negócio de xereguedé é mentira. Isso é coisa imbecil. Aí o rei Leônidas olha assim, olha para a esposa, pede autorização para ela. Então receba o xereguedé. Pai, daquela pesada. Deus, Ele quer você assim, violento na presença dEle.
Violento. Nós temos que ser violentos. Para entrar em Canaã, o povo foi como? Foi violento. Nós estamos... Para você perder uma corrida, não precisa você quebrar o carro ou tirar o pé do acelerador, não. Mantenha a sua velocidade a mesma sempre, 200 km por hora, que vai vir um cara com 201 e vai ter uma hora que esse cara de 201 vai te passar, não é assim, João? Vai vir um cara mais, com fome, vou passar esse cara aí. Por quê? Manteve sempre a velocidade dele a mesma, sempre na vida toda, e foi ultrapassado. Deus quer que você aumente a sua velocidade na oração de busca, nas loucuras dele. Deus fala o quê? Que o evangelho é coisa louca para o mundo. Imagina Deus falando com você: olha, você vai ser dona de uma distribuidora também. Eu só sou uma vendedora aqui. Como é que eu vou ser uma dona distribuidora? Compre os seus primeiros 10 mil reais de produto e vá vender na rua, sozinha. E espere Deus fazer a obra. 10 mil, 20 mil, hein, filha? Eita Deus. Oi. Se vire. Tem gente que vende milho aqui em Lauro de Freitas, que o cara tem 3 carros, tantas casas. Ele tinha uma guia de vender milho. E se você vê o cara, você não dá nada. Eita, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Cadê? Pastor Sony não suporta profeta, porque ele já foi ferido muitas vezes, está sendo curado. Muita profetada recebia, não sei o que, aquela coisa toda, e ele falava assim para mim: eu não sou muito chegado a profeta. Ele mesmo, para se adaptar com Flávia, demorou, porque Flávia largava na cabeça de Sony, ele... Só que pastor Sony, um dia, e eu estava lá, lá numa vigília de Lauro de Freitas, tinha uma profeta que estava conosco, uma mulher abençoada, ela é de Minas Gerais. Ele foi entregar o dízimo dele, a oferta, sei lá. Ele ainda trabalhava numa papelaria de Feira de Santana, viajava muito, estava muito cansado, depois ficou sem trabalhar. Aí ele botou o dízimo lá, a oferta dele, e deu as costas. Quando ele estava no corredor lá da igreja de Lauro de Freitas, que é uma ladeirinha, a mulher gritou de lá: igreja! Ele parou no meio do corredor. Ele sabia que era com ele. Você sabe quando é Deus que está falando com você. Ele se virou já com aquela cara: a receita quem te deu foi Deus. Ele te deu a receita. O que você está esperando para pôr em execução aquilo que Deus te deu? Era uma receita de frango que Deus tinha dado a pastor Sony há anos. Pastor Sony sabe fazer muito churrasco, como Salatiel, evangelista Adriano e pastor Guilherme. Mas por que Deus então deu uma receita de frango logo para pastor Sony? Por que não deu a Salatiel? Porque Deus tem uma coisa particular com cada um de nós. Aí pastor Sony pegou aquela receita de frango, creio eu, que ainda meio que desconfiado, e foi para o meio da rua vender frango. Muitos de nós, eu passei por minha mão, tá vendo? Poderíamos estar criando alguma resistência. Eu vou me humilhar para vender comida na rua? Foi Deus que falou com ele. Pastor Sony não tinha R$1 para comprar nada. Estava passando por uma crise financeira violenta, uma tempestade financeira violenta. Mas Deus é o Deus que habita na tempestade financeira. Não tinha nada. Começou a vender na rua. Ele, a esposa dele e os filhos. Tome, venda. Vendeu bananinha, vendia uma sobremesa, vendia não sei o que. O mar começou a se acalmar.
As contas começaram a ser pagas por uma receita de frango que Deus deu a ele em algum momento da vida dele. Porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O tempo da peleja parece que passa e a gente nem sente. Hoje está com um lugar fixo, um lugar grande, ampliando esse lugar, vendendo muito para a glória de Deus. Aí você pode falar, mas ele não está aqui conosco. É o tempo dele com Deus, não é problema nem meu nem seu. Mas Deus deu uma receita para ele, em oração. Que medo é esse? Que medo é esse? Quando Jesus vem andando até a eles na tempestade, por cima das águas, ele disse: sou eu. Eles viram o tamanho pavor que os apóstolos tiveram. Ele olhou, filha, para os apóstolos e falou: sou eu. Ei, sou eu. Sou eu. Sou eu. Essa tempestade, eu estou aqui. Sou eu. Não temas, eu estou contigo. Só tem essa folha. Ouça a atitude que Deus espera de você. Ele quer que você pule do barco. Ele quer que você mergulhe para fora do barco. Ele quer que você mergulhe dentro da água. Não temas, Ele é contigo. Não temas, sou eu, teu Deus. Eu sou contigo. Se você não mergulhar nessas águas como Pedro fez, você nunca experimentará o melhor que Deus tem para a sua vida. Ele não quer que você apenas entre nessa, mas quer que você fique entusiasmado com isso. Os apóstolos, eu acho que foi Pedro e outro apóstolo, eu não lembro agora, eles foram presos e quase morriam. E tem uma passagem que eles falavam assim: rapaz, você viu, quase a gente morre por amor a Jesus. Eles não estavam tristes, eles estavam entusiasmados, porque eles acreditavam tanto naquilo que eles estavam fazendo, que se eles morressem, para eles seria lucro. Por quê? O acesso ao aplicativo do Reino de Deus na hora, online, já fui, porque estava fazendo a vontade dele. Muitas vezes você vai estar fazendo a vontade de Deus vendendo frango, porque você foi obediente à palavra dele. Muitas vezes você vai estar fazendo a vontade de Deus, dançando na igreja, tocando na igreja, pregando a palavra, ou sendo o melhor profissional da onde você está. Para quê? Para que você possa honrar a Deus com todas as coisas. Ou você acha que Ele vai te dar dinheiro e capacitar você profissionalmente para você viver uma vida pessoal e individual com você mesmo? Ele quer que você faça as coisas se movimentarem. Tem que pular do barco. Diga para o seu irmão: tem que pular do barco. Esqueça o medo. Eu não sei nadar, aprenda. Eu não sei matemática, aprenda. Eu não sei inglês, aprenda. Eu não sei fazer isso, aprenda. Eu não sei fazer aquilo, aprenda. Eu sou Deus, eu estou contigo, não temas. A única coisa que você supostamente pode e deve perguntar a Deus é 2 pontos. Senhor, é você? A única coisa que você tem que perguntar a Deus é: Senhor, é você? Essa voz é você mesmo? Essa voz é sua? Gideão, ele foi chato.
mas ele fazia prova de Deus toda hora, e Deus falava com ele: é assim, eu quero que você faça isso, se isso aqui acontecer assim, é você. Toda hora acontecia. Ele foi chato, mas ele queria ter a certeza que era Deus na vida dele. É o Senhor? Ei, Jesus, esse vulto branco aí que está na tempestade, é o Senhor mesmo? Sou eu. Se é o Senhor, manda até aí. Seja por isso, pula do barco, venha. Ele não sabia se ele ia andando, viu? Pedro não fala: Senhor, se é o Senhor, mande eu ir andando até o Senhor. Eu não sei com que cargas d'água ele pulou naquele barco de pé, e parece que não estou afundando não, e viu o peixe passando por debaixo dele, rapaz, e começou a andar sobre as águas. Teve um dia aqui que eu falei até, que eu estava tão na unção, que eu falei assim: rapaz, veio aquela onda assim na minha cabeça, para andar aqui, só que na hora eu pensei, eu raciocinei, perdi uma oportunidade. Eu doido que ela viesse aqui de novo para eu meter o pé. Senhor, é o Senhor mesmo? Eu não tinha lido essa palavra. Se eu tivesse lido naquele dia, aonde ia ser muita gente correndo aí, o pastor voando. Mas eu não duvido não. Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? É porque a gente tem que caminhar na fé e não por visão. A única: Senhor, é você? Em vez de ficar perguntando, não. Senhor, é você? Não é para ficar perguntando, não. É para ficar procurando, preocupado com a condição atual. Pedro não queria saber da condição atual dele não. Ele não queria, ele esqueceu tempestade. Ele esqueceu o vento. Ele esqueceu aquela zona que estava acontecendo naquele lugar. Ele simplesmente pulou. Ele não ficou preocupado com a condição dele atual. Não, é para você ficar preocupado: como eu vou pagar isso? Não, como eu vou trabalhar nesse lugar? Com que roupa eu vou me apresentar? Não, eu não tenho como fazer isso. Não, eu não vou sair dessa situação. Ele não quer que você fale isso para ele. Não ouse responder a Deus: olha só, Senhor, veja só, minha condição é essa. Ele não quer que você pergunte. Ele não quer que você pergunte para ele como é que você preste atenção, ovelhas maduras do Senhor Jesus. Deus quer que você seja irresponsável. Sabe aquela coisa: vou meter o pé nisso, vou entrar, porque eu ouvi a voz do Senhor. Irresponsável para as outras pessoas. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Se Ele te botou nesse lugar, se Ele te botou nesse caminho, lembra do cheque? Você pode não estar sentindo o peso do cheque na sua conta, mas ele vai ser compensado um dia. É por isso que Ele te chamou para andar pela fé e não pela visão. A única coisa que você precisa saber é Ele, é o Senhor. Porque se isso for Deus, olha cá, porque se essa voz for Deus, nenhum demônio do inferno pode parar você. Eu posso ouvir um amém? Fica de pé. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas, Isaías 41, 10, já é outro lugar na Bíblia, já é outro endereço da Bíblia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha mão de justiça.